Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje eu estou fazendo a gravação das aulas para que vocês possam acompanhar com o material e se atualizar com relação às informações, tá bom? Nossas aulas ficaram a cada quinzena, né? E, e eu fiquei então de gravar esses vídeos para complementar essa carga horária. O vídeo de hoje, que eu vou gravar agora pela manhã, ele trata a respeito da legitimidade no processos coletivos, ou mais especificamente, a respeito de quem pode propor efetivamente as ações coletivas, tá certo? O tema, portanto, se associa à figura de identificar e entender melhor a respeito de quem tem legitimidade para propor as ações coletivas. E quando a gente fala em propor as ações coletivas, tá? A respeito dessa questão da legitimidade, nós percebemos que existe, dentro daquilo que a gente já tratou no começo, um respeito à ideia dos chamados microsistemas. Enquanto que no processo de cunho individual, aquele que é estruturado a partir do Código de Processo Civil, a identificação da legitimidade, que é indicada, por exemplo, nos artigos 18 do Código de Processo Civil, só me permitam aqui abrir para que vocês tenham acesso, por exemplo, tá? Para ficar mais fácil, tá? Que diz então o seguinte: que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, tá? Que define, portanto, nesse artigo 18, a figura da legitimidade no processo civil, para destacar, sobretudo, que apenas o titular do próprio direito individual é quem tem legitimidade para propor uma ação. Então, dentro de uma estrutura de um processo que tem por finalidade resolver conflitos, onde os interesses são individuais, dentro do chamado processo civil clássico tradicional, a legitimidade para propor uma ação e a legitimidade para responder a uma ação como réu, ela está sempre associada à titularidade do próprio direito discutido em juízo. Então, por exemplo, numa ação de alimentos, onde o credor é o filho, é ele quem tem a titularidade, portanto, do crédito, é ele quem deve ocupar o polo ativo no processo de alimentos ou de execução de alimentos. Se eu estou discutindo um casamento, um divórcio, o divórcio ele está associado a duas ou mais pessoas, ok? E, portanto, são estas as únicas legitimadas, efetivamente, a propor a ação de divórcio. Então, há uma correspondência entre o titular do direito, que está sendo discutido no processo, com o titular do processo, quem ocupa a cadeira como autor e a cadeira como réu no processo. Essa ideia tradicional no processo civil, já de longa data, portanto, como diz o artigo 18, proibindo que alguém possa pleitear direito alheio em nome próprio, tá certo? Ela é muito mais simples de se identificar e corresponder a isso dentro de um plano de um processo individual. Então, se há alguém que foi vítima de um dano moral, esta pessoa, vítima do dano moral, é quem, de fato, deve propor a ação judicial para pedir a reparação do dano, tá certo? Agora, na eventualidade de um falecimento dela, possibilidade de herdeiros pedirem, tudo isso também se responde com a própria análise de a quem pertence a titularidade do direito, tá certo? No plano do microsistema, dos processos coletivos, tá certo? Nós vimos que
dentro dessa estrutura dos processos coletivos, há os chamados direitos, que são os direitos protegidos pelas medidas processuais do processo coletivo, que são aqueles direitos, ou também chamados interesses, difusos, coletivos e individuais homogêneos, tá certo? Nos direitos difusos, tá? E nos coletivos, se voltarem a rever, por exemplo, o que está escrito no Código de Defesa do Consumidor, deixa eu encontrar aqui onde está o Código de Defesa do Consumidor. Pronto. No artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor, há uma definição muito clara, né, de quais são esses direitos protegidos pelo microsistema do processo coletivo. E então, aparece que os chamados difusos são aqueles direitos transindividuais, ou seja, pertencem a uma universalidade de pessoas, a um número indeterminado, especificamente, deixa eu só corrigir aqui, indeterminado de pessoas, onde não há, dentro da ideia dos direitos difusos, não há uma possibilidade muito específica, clara, objetiva, de definir quem é apenas o titular do direito, mas todos são os titulares deste direito. E essa ideia de transindividualidade, ela é comum tanto nos direitos coletivos como nos direitos difusos, pois, relendo de novo o artigo 81, inciso 1º, inciso 2º, isso fica mais simples, já que, nos dois casos, a definição do que é direito difuso e o que é direito coletivo, num sentido estrito, partem da premissa de que ambos são direitos transindividuais, tá bem? Apenas na hipótese do inciso 3º, quando fala em direitos individuais homogêneos, aqui há, obviamente, uma identificação de quem é, né? Porque há direitos individuais violados, mas que por uma circunstância são tratados de forma homogênea, porque tem uma mesma origem comum, o fato que violou ou ameaça violar esse direito, e, portanto, justifica, por economia processual, uma ideia de maior segurança, inclusive nas decisões, temas que a gente já tratou em aulas passadas, a possibilidade ou tratamento destes direitos individuais serem tratados de forma coletiva num processo judicial. Então, dentro desse chamado microsistema do processo coletivo, os interesses que são protegidos, ou eles são difusos, coletivos ou individuais homogêneos, tá certo? Nos difusos e coletivos, há essa ideia da transindividualidade. E nos individuais homogêneos, direitos individuais que são violados, mas que são violados de uma forma homogênea, de uma forma que tem uma origem comum e uma forma massificada, né? Buscando uma proteção de massa para esse dano que viola, uma situação que viola esses direitos individuais. Dentro dessa, portanto, análise, percebam que há uma diferença muito significativa e simbólica dentro dos comparativos que eu posso apresentar com os direitos individuais puros, aqueles microsistema do processo clássico, com esse microsistema do processo coletivo, né? Enquanto que no primeiro, quem procura uma demanda judicial faz isso para tutelar, né, e buscar uma proteção, uma reparação de um dano, alguma medida reparatória preventiva de um direito individual clássico, tá certo? Onde ele efetivamente foi a vítima ali concreta, a equiparação entre quem pode propor e contra quem propor se dá pelos próprios envolvidos nessa relação. Dentro do microsistema coletivo, isso é mais complicado. Então, a questão ligada a definir a quem pertence a legitimidade no processo coletivo, ela
parte de umas questões políticas prévias que são importantes para se definir quem efetivamente deve propor uma ação. Então, eu separei aqui para vocês uma observação que eu vou ler para ficar mais fácil aqui, tá certo? Que diz mais ou menos o seguinte, ó, dentro do microsistema do processo coletivo, tá? Nós temos que criar uma adaptação, porque os titulares dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, eles precisam ser representados por quem a lei entende que tem uma representação adequada. E aí, a gente pode partir de uma análise de algumas premissas que são as seguintes. Numa primeira hipótese, podemos conferir uma legitimidade para propor a ação, por exemplo, para qualquer pessoa individualmente, para qualquer pessoa em nome individual, para buscar a tutela de um direito coletivo. Ok? Então, a gente pode partir de uma primeira definição. Seria possível, né? Seria possível a gente conferir uma legitimidade para qualquer pessoa, e, portanto, em nome próprio, buscar um direito coletivo, que é, portanto, um direito alheio, tá certo? Não apenas dele, mas também de várias outras pessoas. A gente poderia estabelecer isso? Ou, ao contrário, né? A gente estabeleceria, então, que a legitimidade para propor a ação ela seja atribuída a apenas um número determinado de pessoas, que podem ser ou pessoas físicas ou jurídicas, por exemplo, tá certo? Que teriam, então, esta legitimidade para proteger todo mundo dentro do que se busca identificar com uma representatividade adequada. Ou seja, a questão é, quem é que tem uma representação adequada para tutelar os direitos coletivos? A gente pode atribuir isso a uma pessoa apenas que, em nome próprio, busque uma tutela coletiva, ou podemos atribuir isso a apenas algumas pessoas, especificamente definidas na lei, como aquelas que têm uma representação adequada de todo mundo, para dar a elas a possibilidade de propor as ações judiciais. Esta escolha, entenda, é uma escolha política, ok? Uma escolha no sentido político, de definir uma estratégia processual, uma estratégia de tutela de direitos, uma estratégia de melhor forma de permitir o acesso ao poder judiciário e numa economia maior, numa segurança maior, numa eficiência maior, alcançar os resultados que a gente entende como adequados dentro de um texto constitucional. Então, este dilema, ele é o que gera toda a análise que precisa ser feita nos temas dos processos coletivos. E no sistema nosso brasileiro, como vocês sabem, nós temos um microsistema de processo coletivo que não tem, entretanto, um código de processo coletivo único onde se definem todas essas questões. O que nós temos é um número de leis, né, um número aí considerável de leis que tratam de direitos e temas de processo coletivo que se unificam, que precisam ser analisados de uma forma harmônica, coerente, para que seja aplicável o processo coletivo no Brasil, que é, mesmo assim, um modelo referência para outros países, tá certo? E dentro desse nosso sistema, portanto, de certa forma, a gente tem um pouquinho dos dois, tá certo? A gente tem uma estrutura aí um pouquinho pautada nesses dois modelos, tá bem? Por quê? Tá? De certa forma, é possível a um indivíduo em nome próprio, então ao Guilherme, a Maiara, ao Cláudio, a Isabela, a Elisandra, tá certo? E, portanto, em nome próprio a este indivíduo, o direito de propor uma ação coletiva, tá? Mas esta hipótese de legitimidade conferida a uma única pessoa, ela só existe dentro do cenário da ação popular.
certo? A ação popular, deixa eu pegar aqui para vocês a legislação que trata dela especificamente. Deixa eu pegar aqui para vocês, deixa eu achar aqui no meu código, meu vadimeco. Estou perdido com ela. Tá? A ação popular está prevista, né, no caso, na Lei 4.717, de 65, é esta ação que deu origem, inclusive, ao processo coletivo no Brasil, né? Historicamente, em termos de legislação, atribui-se à ação popular esta primeira iniciativa legislativa de conferir um caminho de tutela coletiva de direitos através da ação popular. Então, na ação popular, o que diz o artigo 1º da ação popular? Que qualquer cidadão, ele é parte legítima para pleitear uma tutela coletiva, tá certo? Uma proteção aqui, pedindo a anulação ou declaração de nulidades, de atos que são lesivos ao patrimônio da União, patrimônio público, e também aqui outras hipóteses que são bem descritas, depois é possível ver isso com mais calma analisando a própria lei, tá certo? Mas a ação popular é muito comum para buscar uma moralidade pública, né? Às vezes há uma indicação de alguém para um cargo público que violaria uma ideia de moralidade e há uma iniciativa de um indivíduo, um cidadão, contra esta nomeação. A nomeação de uma determinada praça aqui com um nome que viola, por exemplo, ou viola a questão do Estado laico, ou associa a imagens, cores ao partido político do atual prefeito ou do gestor público, e há, portanto, uma iniciativa do cidadão para buscar a tutela e proteção do patrimônio público. E percebam, portanto, que na ação popular, tá certo? É o cidadão o legitimado para pleitear a anulação ou a nulidade de atos que são do poder público e que causam danos aí a, a esses chamados direitos difusos, coletivos, no sentido amplo, né? E para este cidadão, o que a lei apenas exige é que a expressão cidadão, ela se associa à ideia de alguém que tem os seus direitos políticos ativos. Então, indica, inclusive no artigo 1º, no parágrafo 3º, especificamente, que o cidadão, o autor da ação popular, ele precisa propor a ação e apresentar a prova da cidadania com o título eleitoral ou o documento que corresponda a isso, como um documento essencial para a propositura da ação. Tá bem? Então, na ação popular, por este caminho da via da ação popular, existe uma atribuição de competência a um indivíduo apenas para buscar individualmente, em nome próprio, a tutela de um direito coletivo, tá certo? Por outro lado, tá? Este modelo de atribuir a uma apenas pessoas, ele limita-se à figura da ação popular, tá certo? Figuras simplesmente a hipótese de uso da ação popular. Porque, no geral, a atribuição de legitimidade para propor uma ação judicial, ela se dá apenas a algumas pessoas, e no caso, sem atribuir a pessoas físicas, atribuindo apenas a pessoas jurídicas legitimadas que a lei considera como pessoas responsáveis, capazes de ter e exercer a representação adequada dentro do plano da tutela coletiva.
E esse modelo, portanto, de atribuição de legitimidade, ele é conferido pela lei da ação civil pública, tá certo? Deixa eu encontrar aqui para vocês a lei da ação civil pública, que é a lei 7347 de 85, a lei 7.347 de 85, que, então, dentro do campo da ação civil pública, e que se aplica aos demais, naturalmente, processos de natureza coletiva, a legitimidade adequada para a propositura das ações judiciais, tá bem? E com relação à legitimidade, o artigo 5º, tá bem? O artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública define que tem legitimidade para propor a ação principal ou ações cautelares às seguintes pessoas: o Ministério Público, a Defensoria Pública, a União, Estado, Distrito Federal e municípios, a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista, e a associação, que é uma entidade privada, associação aqui como uma entidade privada, tá certo? Que, concomitantemente, esteja constituída há pelo menos um ano e inclua, dentre as suas finalidades institucionais previstas, tá certo? No Estatuto da Associação, a proteção deste direito público ou deste direito que busca ser tutelado especificamente pelas ações coletivas num sentido amplo. Então, a questão da legitimidade para propor as ações coletivas, elas se restringem, portanto, a essas duas hipóteses. Ao indivíduo, em nome próprio, para buscar via ação popular a tutela, e, de outro lado, a esses indicados como representantes adequados no artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública, ao Ministério Público, à Defensoria Pública, à União, Estado, DF e municípios, tá certo? Dentre esses legitimados, que estão previstos aqui no artigo 5º, tá? E, portanto, Ministério Público, Defensoria Pública, os entes públicos em geral e as associações, o Ministério Público é quem tem efetivamente a grande titularidade do direito de propor estas ações judiciais. Estas hipóteses de vários legitimados, como estão indicados aqui no artigo 5º, indicam, segundo a doutrina que trata do assunto, indicam uma hipótese de legitimação concorrente, porque atribui a legitimidade a qualquer um deles, tá certo? E então entendem que ela também é disjuntiva, então há uma legitimidade concorrente disjuntiva, porque atribui legitimidade a qualquer um deles, não importando quem é que propõe a ação e quem é que tem a iniciativa. Não estabelece, portanto, uma legitimação concorrente, onde primeiro lugar a um, na ausência dele a um segundo, na ausência dele a um terceiro, etc. Não, a legitimação aqui ela é concorrente disjuntiva, ou seja, ela atribui a estes e qualquer um deles é que pode propor a ação judicial. Esta explicação, legitimação concorrente e disjuntiva, são dadas, por exemplo, também pelo Aloísio Gonçalves, tá, de Castro Mendes, que é do Rio de Janeiro, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, salvo engano, desembargador no Tribunal Regional Federal, acho que é a segunda região, lá no Rio de Janeiro, e também pelo próprio Cássio Scarpinella, Sérgio Shimura, o Barbosa Moreira, que foram aí alguns dos autores que se dedicaram bastante ao estudo dos processos coletivos.
Esta legitimidade, portanto, ela é atribuída a qualquer um deles. No entanto, o que eu quero dizer é que o Ministério Público ostenta um privilégio, né, uma função diferente dentre todos os que estão legitimados. O Ministério Público, ele é um defensor do Estado, acima de tudo, um defensor do Estado. Acima de tudo, ele é um advogado público, né? O Ministério Público, ele é hoje uma instituição autônoma, independente, mas que nasceu da advocacia pública, defesa do Estado. Então, o Ministério Público é quem tem aqui a principal, o principal papel de defensor desses direitos coletivos, no sentido amplo, e isso está escrito, inclusive, no próprio artigo 129, inciso 3º, parágrafo 1º, da Constituição Federal, que reforça a figura essencial do Ministério Público dentro da proteção dos direitos coletivos e difusos, tá certo? E, portanto, né, o Ministério Público, ele é quem possui a legitimidade concorrente com outros para propor a ação civil pública, mas o artigo 5º, parágrafo 1º da Lei da Ação Civil Pública diz que o Ministério Público, se ele não intervier no processo como parte, ele atuará obrigatoriamente como fiscal da lei. Então, o Ministério Público aqui, ele, portanto, atua ou como parte ou como fiscal. E nesta qualidade de fiscal, que ele atua obrigatoriamente, por exemplo, se a Defensoria Pública propor a ação, se na ação popular o indivíduo propor a ação, se a ação foi proposta por alguma associação, por exemplo, o Ministério Público, que não participou como autor da ação coletiva, tá certo? Ele atua como fiscal, e o parágrafo 3º do artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública prevê exatamente que, se ocorrer desistência, abandono da ação judicial por qualquer outro legitimado, né, o Ministério Público ele pode intervir, ou melhor, ele deve intervir, se achar conveniente, para prosseguir com o processo. Porque a legitimação que ele possui é uma legitimação da mais ampla possível, tá certo? Essa participação que o Ministério Público tem, e, portanto, esses membros aqui do artigo 5º têm com relação aos processos coletivos, tá certo? A gente pode, primeiramente, tá bem, definir que o Ministério Público ele tem uma legitimidade para qualquer um dos direitos e interesses chamados coletivos. Então, por exemplo, na proteção de direitos difusos, coletivos no sentido estrito, e individuais homogêneos, o Ministério Público ele tem legitimidade para propor a ação em qualquer uma destas hipóteses. Com relação aos direitos difusos e coletivos, é até mais fácil perceber esta legitimidade, porque envolvem direitos que são transindividuais, ok? São aquelas hipóteses, como dissemos, em que no difuso são pessoas indeterminadas. Então, a legitimidade outorgada ao MP se justifica como, de certa forma, um substituto processual desta coletividade. Nos direitos coletivos, onde há uma transindividualidade, mas as pessoas são indeterminadas, mas determináveis, porque elas pertencem a um grupo, classe ou categoria, o Ministério Público permanece também legitimado para propor a ação em defesa deles. E nos individuais homogêneos, o Ministério Público ele tem legitimidade sempre
que o interesse jurídico a tutelar tenha uma relevância social. Tenha uma relevância social. Como, por exemplo, a questão da moradia, a questão da defesa do consumidor, a questão relacionada à educação, a questão ligada a uma pessoa com vulnerabilidade, ou um grupo de pessoas com vulnerabilidade. Então, sempre o Ministério Público terá, tá certo, interesse jurídico nas tutelas individuais homogêneas, tá certo? Quando for buscar uma tutela de um direito individual homogêneo, sempre que apresentar o tema tutelado, a chamada relevância social. Precisa ter essa relevância social para justificar a intervenção do Ministério Público, tá certo? Claro que aqui associada até a ideia de uma propositura de uma ação civil pública ou uma ação coletiva de qualquer forma. Tá bem? Tem que ter uma relevância social, senão não tem necessidade alguma, inclusive, de propor a ação coletiva. Na ausência de relevância social, inexiste motivos de intervenção do Ministério Público e não há motivos, inclusive, para cabimento da propositura de uma ação coletiva. Então, o Ministério Público, como esse legitimado maior, ele sempre poderá atuar, portanto, na defesa de direitos coletivos, difusos e individuais homogêneos, quando há uma relevância social desta matéria, deste último tópico, tá certo? Eu separei alguns tópicos aqui para vocês, por exemplo, né? Na defesa do direito do consumidor, por possuir uma relação direta com o próprio desenvolvimento e bem-estar da sociedade. Então, o Ministério Público pode intervir. Algumas cláusulas contratuais que são abusivas, violação a direito do consumidor, quando há venda casada, por exemplo, de alguns produtos, como teve recentemente uma decisão de São Paulo, entendendo que a cobrança daquele ticket por vendas online ela representa uma venda casada e, portanto, violando aí direitos de todos os consumidores. Né? Uma outra hipótese que é objeto de súmula, número 601 do STJ, tá certo? Opa, deixa eu anotar aqui para não me perder. Quando o Ministério Público atua na tutela de defesa de prestação de serviços públicos, por exemplo, e aí dá a ele uma legitimidade para atuar com relevância social dentro do assunto. Quando atua na figura da defesa da educação, quando tem relação aqui com pessoas com necessidades especiais, com relação ao indígena, idoso, menor de idade, tá certo? E eu tenho 3 casos que eu vou mencionar para vocês, onde isso foi apreciado com maior destaque, tá certo? Num primeiro deles, discutia, então, se o Ministério Público tem legitimidade, tá, para propor ação civil pública buscando a devolução de valores pagos indevidamente, pagos sem motivo, em contratos para aquisição de casa própria do Sistema Financeiro da Habitação, SFH. E o STJ, então, dentro do RESP, número 171283 do Paraná, entendeu que sim, que isso justifica uma questão ligada à moradia, né, atrelado a um direito social, incumbência do Estado em dar uma moradia adequada para todo mundo, e admitindo, portanto, a legitimidade do Ministério Público. Numa outra hipótese, no entanto, o Tribunal de São Paulo entendeu que o Ministério Público não tem legitimidade para evitar a cobrança de uma taxa de associação de moradores, ou uma taxa associativa, por exemplo, dentro de uma associação de moradores, por entender que ali falta uma relevância social, há mais um interesse patrimonial do que uma questão social ligada à ideia da moradia, por exemplo. Tá? Uma outra hipótese que tem aqui
onde no embargos em recurso especial, o número 1 milhão, né, 378.938, de São Paulo, o STJ entendeu que o MP tem legitimidade para postular em juízo a defesa de direitos transindividuais de consumidores que celebram contratos de compra e venda de imóveis com cláusulas pretensamente abusivas, certo? E também a hipótese de direitos individuais que buscam obtenção do seguro DPVAT, para a proteção dos beneficiários do seguro DPVAT. No RESP 858.056, aqui de Goiás, o STJ também entendeu isso como é muito frequente a busca também paralela aqui de medicamentos, via medicamentos para determinadas pessoas, também buscando uma tutela deles. Então, dentro desse contexto, só para concluir, percebam, portanto, que no âmbito do Ministério Público é necessário que haja essa relevância social. O mesmo tema, a mesma exigência vai também se aplicar à figura da Defensoria Pública. A Defensoria Pública, ela está hoje prevista dentro do texto constitucional, no artigo 134 da Constituição, que diz que a Defensoria Pública ela é uma instituição, como é? Deixa eu pegar aqui para vocês. Uma instituição permanente, tá certo? E essencial à função jurisdicional do Estado. E incumbe à Defensoria Pública, tanto da União como do Estado, né, e a do município, se possível, né, incumbindo como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais coletivos, tá certo? De forma integral e gratuita aos necessitados. Então, a Defensoria Pública, ela tem por objetivo constitucional a tutela das pessoas necessitadas. Portanto, sejam elas para a proteção de direitos individuais e coletivos. Só que esta tutela de pessoas necessitadas nem sempre é fácil identificar num processo coletivo, onde há um universo de pessoas, seja no difusos, coletivos em estrito senso, ou nos individuais homogêneos. Por exemplo, não há como identificar, pela transindividualidade dos primeiros exemplos, das primeiras hipóteses, quem é que é necessitado ou não, quem é carente ou não, porque nessa universalidade existem carentes e não carentes econômicos. E aí, para não inviabilizar a própria intervenção do Ministério, da Defensoria Pública, e para não inviabilizar o cumprimento desta missão constitucional de tutelar de forma individual e coletiva todos os necessitados, o STJ, então, tem entendido que a justificativa da legitimidade da defensoria, e, portanto, que ele chama de pertinência subjetiva para corporações coletivas, tá certo? Deve ser também o embasamento da figura da relevância social. Tá certo? Não há dúvidas, vamos pôr aqui isso mais claro, que a função da Defensoria Pública é tutelar as pessoas necessitadas. Então, beneficiar grupos de pessoas necessitadas, tá certo? Mas o STJ, coerente com a função da Defensoria, ela, então, tem um entendimento que prevalece, que diz que a relevância social do interesse em jogo é quem deve justificar a intervenção da Defensoria. Então, assim, por exemplo, abre aspas, aqui eu vou citar para vocês, a Defensoria Pública possui legitimidade ativa para propor ação civil pública em nome próprio, né, em nome da Defensoria,
com o objetivo de defender interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos de consumidores lesados em razão de relações firmadas com instituições financeiras, por exemplo. Isso foi dito no agravo interno, no agravo em recurso especial, número 282741 do Rio Grande do Sul, que deu, portanto, à Defensoria Pública esta legitimação para intervir em processo sempre que há uma relevância social em jogo, independentemente de ter a questão de beneficiários exclusivamente carentes ou necessitados, tá certo? Dentro de um plano dos processos coletivos, tá? Dentro de um plano dos processos coletivos, existe, como já foi mencionado, esta legitimação inicial, que é conferida de forma concorrente e disjuntiva para essas pessoas indicadas no artigo 5º, e há uma legitimação posterior na hipótese de desistência do processo, abandono do processo, que pode ser promovido por qualquer legitimado, principalmente pelo Ministério Público, que é quem tem ali a função de prosseguir de forma exemplar com todos esses processos coletivos, tá certo? Uma questão só para finalizar, que é algo que apenas tem relação com os processos coletivos e ao microsistema do processo coletivo, que é uma possibilidade de você, de algum ente legitimado, migrar de um polo para o outro do processo. Isso não é muito comum nos processos individuais. Então, por exemplo, naquele processo do Caio contra o Otício, vocês sabem que é difícil alguém pular de lado, né? Sair de réu e virar autor no processo. É difícil imaginar uma problemática com isso. Mas dentro do processo coletivo, isso é possível. Isso está previsto, por exemplo, no artigo 5º, parágrafo 2º da Lei da Ação Civil Pública, que tem a seguinte redação, abre aspas: fica facultado ao poder público e a outras associações legitimadas a habilitar-se como litisconsortes de qualquer das partes. Então, às vezes, por exemplo, numa ação civil pública, o promotor move contra a prefeitura, o prefeito e algum outro agente político, um agente público ali que esteja na função. E se vê, por exemplo, a migração de polo. A prefeitura sai do polo passivo, vai para o polo ativo. Há uma fluidez maior nessa legitimidade. Quando se identificar que a prefeitura em si ela não teve nenhuma participação, né? O município não está ali como efetivamente como um legitimado passivo, como um réu responsável por algo que o Ministério Público está buscando tutela. Então, há a possibilidade dessa migração de polo, ele sai do polo passivo e ingressa no polo ativo. Por quê? Porque essa fluidez maior, ela é mais fácil e possível dentro dos chamados processos coletivos, já que muitas vezes a legitimidade conferida a esses entes não representam sempre que eles também sejam os responsáveis quando seus agentes são efetivamente os responsáveis por algum dano causado a direitos difusos, coletivos, e até também a individuais homogêneos, por exemplo, na hipótese de prestação de serviços públicos, tá certo? Então, dentro desse tópico de legitimidade, só para concluir, portanto, entendam que o sistema brasileiro adota uma legitimação conferida a um cidadão que precisa provar a cidadania através do seu título de eleitor para propor uma ação popular e, no mais, para todas as demais ações coletivas, no sentido amplo, tá certo?
a legitimação conferida pela regra e pela lista prevista principalmente no artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública, bem? Porque define, portanto, a atribuição de competência ao Ministério Público, à Defensoria Pública. E para estes, podendo atuar em qualquer grau, em qualquer direito, né, para buscar a tutela de quaisquer direitos, desde que haja, para os individuais homogêneos, relevância social e para a Defensoria Pública, não necessariamente todos carentes economicamente, certo? Legitimidade aos entes públicos para a defesa dos seus próprios interesses e das associações para todos aqueles temas que são protegidos pelos próprios estatutos de cada associação. A associação, por exemplo, que defende o consumidor, ela tem legitimidade para a proteção dos consumidores, buscando em ações coletivas, proteção de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos. A associação que defende, por exemplo, que defende, por exemplo, a promoção da educação, ela tem legitimidade para a defesa deste interesse por todos esses caminhos. Uma associação que defende, por exemplo, a pessoas que são ligadas ou melhor, a um Estado laico, proteção do Estado laico, proteção do ateu sem uma religião definida, por exemplo, ela também atua frequentemente em ações públicas para impedir que haja uma participação, uma definição, uma atribuição de praças, ruas a entidades religiosas, portanto, violando aí esse princípio constitucional importantíssimo que já vem desde o rompimento com o surgimento da República, né, e a separação entre Estado e Igreja. Uma associação que defende pessoas LGBT, por exemplo, frequentemente participam de processos judiciais para a promoção dos seus próprios direitos. Pessoas que defendem crianças e adolescentes na área de propaganda direcionada para crianças, defendem isso frequentemente em juízo. Então, estas legitimidades são conferidas apenas a essas pessoas, de modo que o Guilherme não tem legitimidade para propor, por exemplo, uma ação civil pública. Eu posso propor uma ação popular dentro dos limites dela, mas não posso propor uma ação civil pública acusando alguém de improbidade, etc. e tal, tá certo? Desta forma, eu agradeço aí a presença de todos vocês, espero que tenham entendido. Em breve eu vou gravar outro vídeo e quaisquer dúvidas, por favor, me encaminhe pelo e-mail do Portal Web, tá bom? Boa tarde, bom dia para quem está assistindo a aula nesses respectivos horários. Até breve.